Como é que nós vamos terminar a semana? Eu gostaria de terminar a semana aqui falando sobre este livro aqui, ó, Nulidades no Processo Penal. Nulidades no Processo Penal, né? Que é um livro disruptivo, disruptivo, né? Os autores desse livro são Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, né? Esse trio, né? Ele também fez este outro livro aqui, ó, que são os recursos no processo penal. Recursos no processo penal também, de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, né? Bom, o livro Recursos no Processo Penal é muito bom, não há o que dizer, né? Mas eu gostaria de me deter um pouco neste livro aqui, Nulidades do Processo Penal. Por quê? Primeiramente, foi o primeiro grande livro a tratar de nulidades, um tema até certo ponto espinhoso, né? Porque ele enfrenta uma conjuntura. Muitas pessoas acham que porque a lei não está sendo cumprida, temos uma nulidade. Eu vejo diversos advogados dizerem isso. Olha, tem aqui um erro, uma falha, eu vou alegar uma nulidade. Mas peraí, quem disse que é nulidade, né? Nós temos vários graus de vícios processuais. Dentre os vários graus de vícios processuais, nós temos a nulidade. Mas nem todo erro, nem toda lei que não é seguida, né, significa exatamente uma nulidade. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. De acordo com o artigo 563 do CPP, só haverá nulidade se nós tivermos prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Isso vem do direito francês. Pas de nullité sans griffe. Pas de nullité sans griffe. Sempre lembro disso. Pas de nullité. Não há nulidade. Sans griffe. Sem prejuízo. Ponto. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o juiz não segue a lei, mas ele não gera prejuízo. E ao não gerar prejuízo, não é nulidade, é uma mera irregularidade, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Outro ponto, nós só temos nulidades em questões procedimentais que vão afetar todos os processos penais, sem exceção, e não questões excepcionais, questões pontuais, né, que não interferem no procedimento, no desenvolvimento válido do processo. Então, nulidade é um tema até certo ponto espinhoso, importante, está presente na vida de quem atua aí na esfera criminal, mas tem que tomar um certo cuidado. Agora, qual é o grande mérito, então? Por que eu estou dizendo aqui que nulidades no processo penal da Ada Pellegrini Grinover? Eu sempre falo Ada Pellegrini Grinover, que ela vem aqui, não que não há hierarquia entre os autores, né? Evidentemente, Ada Pellegrini, Antônio Scarance Fernandes, Antônio Magalhães Gomes Filho, grandes juristas, né? Grandes juristas, mas a Ada vamos dizer que é a mãe, né, de todos aqui, né, e ela capitaneia, né, aqui essa história. Por quê? Porque a Ada Pellegrini Grinover, ela já, ao meu ver, né, precocemente falecida, a Ada Pellegrini Grinover, ela é uma das maiores autoridades quando se fala de processo penal constitucional. Então, o grande lance do livro Nulidades no Processo Penal, ao meu ver, tá, pessoal? E por que ele é tão disruptivo? Porque ele analisa muito bem a nulidade em face de preceitos constitucionais. Né? Então, quando vocês sabem, para ascender aos tribunais superiores, para chegar no STF, para chegar no STJ, nós temos ali que ter questões de direito, nunca são questões de fato, são sempre questões de direito.
Quando a gente fala de nulidades, quando a gente fala de vícios processuais que impedem o desenvolvimento válido do processo, nós estamos falando de questões de direito e não de fato. Portanto, são argumentos que, de repente, a gente consegue, né, discuti-los mais profundamente nas esferas superiores também. Tá certo? Então, é muito legal, esse livro é muito bom, ele tem 1 milhão de edições, me parece, né, porque ele é bastante antigo, mas ele está sendo sempre renovado, sempre muito, muito valioso. Esse exemplar aqui, em especial, para mim tem ali um carinho muito grande, né? Porque ele tem o autógrafo aqui, ó, de 2 dos 3 autores, que no caso é a Ada Pellegrini Grinover, e também do Antônio Magalhães Gomes Filho, né? Oportunidade que eu estive com os dois, e a Ada Pellegrini Grinover, inclusive, né? Não que o Antônio Magalhães Gomes Filho foi muito simpático, evidentemente, mas a Ada foi simpaticíssima, né? Assim, uma pessoa é, muito, muito carinhosa, foi muito bacana o nosso encontro, né? Então, esse exemplar é filho único, porque tem o autógrafo dessa grande jurista, Ada Pellegrini Grinover, que infelizmente nos deixou, né? Então, digo, na nossa reflexão matutina aqui no Café com Capo Bianco, né? Então, falando de nulidades no processo penal, tema que qualquer pessoa que atue na esfera criminal tem que dominar, fica a dica, o poder público erra muito, tá certo? E a gente tem que ficar de olho. Há muito personalismo, né? Tem muitos juízes que tratam o processo de uma maneira peculiar e não é assim. Nós temos o devido processo legal. E neste livro, então, há uma análise muito profunda do que a gente chama de processo penal constitucional. Então, tem ali esse ponto que, ao meu ver, é muito disruptivo, tá certo? Então fica a dica aí, primeiro, pelo tema nulidade, segundo, para a grande Ada Pellegrini Grinover, e terceiro, para este livro, que pode ser um livro bem fininho até, né? Ele não é tão extenso, ele tem aqui perto de 250 páginas nessa edição, que é uma edição Malheiros aqui, mas vale a pena, né? Um livro, a aquisição é barata, não é caro, você encontra com alguma fartura e vale a pena ter aí na sua cabeceira para você dar uma olhada e se inteirar um pouco mais sobre o tema nulidades, tá certo? Então é isso aí, um cafezinho aí para todo mundo e convidando de segunda a sexta, sempre 7h30 da manhã, Café com Capo Bianco, reflexões sobre o direito penal e o processo penal, e na terça-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube, uma aula completa ao vivo que você pode tirar todo tipo de dúvida no YouTube. 19 horas, terça-feira, sempre estamos lá, tá certo? Convidando a todos os amigos aí para participar e tirar dúvidas e mandar ideias para que a gente discuta no nosso café, direito penal e processo penal.